Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Gálatas capítulo 1, verso 1, pastor Daniel Batista vai ler junto com a igreja, testificando a verdade do nosso Senhor. Gálatas 1, versículo 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem da parte de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de nosso Deus, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade do Deus Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Amém, cenáculo. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus? Pode se assentar, Deus abençoe toda a igreja. Você deve estar se perguntando agora aí, o que será que o pastor Daniel vai pregar, baseado simplesmente numa saudação do apóstolo Paulo para a igreja da época da qual ele era responsável. Eu vou dizer para você, eu quando abri esse texto a pedido do meu Senhor, eu fiquei surpreso, porque eu tive dificuldade para entender o que ele queria usar desse texto, que corresponde a você que está aqui nessa noite. E orando, eu consegui identificar o que ele, na verdade, quer buscar aqui hoje, a nível de libertação. Mas eu vou começar, pela orientação do meu Senhor, a explicar para as pessoas que estão nesse culto hoje aqui, o que é, na verdade, um apóstolo. No texto de Gálatas se encontra o apóstolo Paulo, ele reivindicando o seu direito de apóstolo e fazendo exatamente comparações do que ele vivia no seu ministério com o que os outros falsos mestres viviam. E tem uma coisa importante que eu quero de imediato já falar aqui. Mas não se tratava de uma disputa de poderes ou credenciais que o irmão em Cristo, Paulo, tentava exatamente fazer ali. O que ele queria, na verdade, fazer, eu vou te pregar hoje aqui. Mas a coisa mais importante para nós é o seguinte, é que o apostolado, ele se tornou, infelizmente, uma credencial. Se tornou uma forma de imposição ministerial. E eu tento hoje agora, a partir desse momento, construir com você esse conceito. Se realmente um apóstolo se trata de uma autoridade eclesial, uma autoridade de igreja, um ministro, um homem cheio do poder divino, ou o apóstolo é uma outra coisa que as pessoas não sabem, mais simples, mas profunda, sincera e pura, que as pessoas não querem utilizar para chamar a atenção e fazer comércio, inclusive. Mas apóstolo, na íntegra, o significado quer dizer mensageiro enviado com propósito particular. Lá em Hebreus capítulo 3, verso 1, não se preocupem em anotar nem abrir, relaxa. Essa reprise vai para você, depois se você quiser aprofundar melhor, o texto também vai estar pelo Facebook. Só presta atenção no que o pastor eu vou te dizer.
Esse modo apóstolo, de maneira absoluta, foi inaugurado por Cristo, segundo Hebreus capítulo 3, verso 1. Então é uma prerrogativa dele, exclusivamente dele, porque ele é o enviado, o mensageiro, para um propósito particular na vida dos homens. Mas, de certa forma, posteriormente se tornou também daqueles que foram pregar a Israel a pedido dele, em Lucas 11, 49, e posteriormente também às igrejas, em 2 Coríntios 8, 23 e Filipenses 2, 25. Mas, se eles mantinham uma dignidade suprema dentro das igrejas, eu me refiro aos homens, não Cristo, se eles eram tidos como referências e autoridades, nós temos que entender o porquê. Sabe, amados, porque a questão aqui é a seguinte, a preocupação de sempre. O que o pastor, o que um apóstolo, o que um líder da igreja pode fazer, que Deus deu competência para ele fazer? E o que ele não pode fazer, ou se doar para uma tarefa que é exclusiva somente de Deus, não dele. Então virou um caos, porque a gente percebe que os homens líderes, entre aspas, das igrejas atuais, eles estão assumindo uma posição que é exclusiva de Deus. Estão se vendo numa autoridade para cometer certas coisas, que estão demonstrando para mim que eles estão se colocando acima até de Cristo. Um exemplo disso foi toda a história papal, o que os papas fizeram em torno exatamente dessa importância de liderança dentro da igreja, de chegar ao ponto de se nomearem como vigários de Cristo na terra. Então há uma preocupação realmente de como as pessoas devem enfrentar quem está numa liderança, como elas devem enxergar quem está ali exercendo liderança. Não se tratam de homens sagrados, de homens santos, que tiveram uma vida mais especial com Cristo do que a tua, e que são superiores a você que está aí embaixo agora, por mais que estejam preparados por Ele. Sabe, irmãos, eu tenho medo de que, sempre foi meu medo, aliás, de me tornar referência para alguém aqui. Porque eu não sei até onde eu vou durar, e se eu realmente vou ser fiel ao Senhor até o final. Já vi muito pastor e muito líder, irmãos, acabar com pessoas, destruir pessoas, e quando caem no pecado, levam todas elas com ele. Eu acho que a obrigação de um pastor, de um líder, dizer para quem está embaixo, qual é a vocação dele e o que ele não pode fazer por você. Eu tenho tentado fazer isso aqui constantemente, mas parece que as pessoas, elas estão mais querendo aqueles que são enfáticos, promovem o seu lado divino, do que a pessoa simples, miserável, que é pregadora da palavra. Parece que as pessoas sentem ódio quando a gente diz que nós somos também miseráveis. Porque elas querem exatamente em cima do púlpito ou na frente da igreja, pessoas que dizem que são santas, da qual elas possam confiar e viver em torno do que elas delegam, falam e ensinam. Toma cuidado com isso. O que você vai ouvir hoje aqui é sério, irmão. É preocupante. Pode não condizer com a tua prosperidade, com o teu bem-estar espiritual e material, mas condiz com aquilo que você tem como referência. Condiz com a referência da tua adoração, o ponto central da tua atenção. A quem de fato você se entregou, adora, reconhece e vive em torno disso. E muitos estão vivendo de pastor, não de Cristo, de lideranças e não do Salvador. Por isso que vão para o inferno com eles. No 5º século, a palavra apóstolo já era tido como almirante, irmãos. A coisa é tão séria que no 5º século as pessoas já estavam entendendo que um apóstolo era realmente uma autoridade. Deveria ser vista como uma autoridade. E o Evangelho não prega isso. Porque a tradução literal de um apóstolo de Cristo é realmente aquele mensageiro que foi enviado pelo Senhor para uma tarefa especial. E que não há nada de credencial nisso. Mas enfim, no texto de Lucas 6, verso 13,
A origem do apostolado tem esse significado especial que não é nada técnico. Nada técnico, eu quero dizer o seguinte: trata-se de algo especial. Ninguém pode se fazer apóstolo, ninguém pode gerar apóstolo, porque não tem um sentido técnico, porque se trata de um momento especial. E lá no texto de Lucas 6,13, a origem do apostolado tratava-se de um grupo de 12 homens que Jesus escolheu para servi-lo com discipulado. Lucas 6,13, leia para mim, por favor. Tá? Preste atenção. Então foram 12 homens que o Senhor Jesus escolheu, o próprio Salvador escolheu, e os chamou para conviver com ele numa vida de discipulado, de comunhão espiritual e discipulado. Por que não é um uso técnico, pastor? Me explica melhor essa situação. Ok. Porque se eu quiser hoje aqui formar pessoas para uma liderança no meu ministério, eu não posso, de maneira nenhuma, lidar com este assunto com lições de comportamentos, etiqueta, como comer, como se alimentar numa mesa, como falar, como se expressar. Isso é técnico. Não é uma experiência. Não é algo que marcou essa pessoa que ela, exatamente agora nesse momento, está utilizando o profundo do que ela conheceu, do que ela viveu, do que ela experimentou de Cristo. Esse ministério, até principalmente o apostolado, se dá ao fato de uma pessoa que foi direcionada a certas palestras, aonde os homens ali tentam educar ou direcionar como elas devem falar em cima de um púlpito, se comportar, gesticular, até se alimentar. Quer um exemplo disso? Olha para o Universal do Reino de Deus e entenda a técnica. Todos eles imitam uma cedo. Eles não são naturais, eles não são normais, é pura química. Ok? Isso mostra que não há nada do Espírito Santo, nada de real ali. Se trata de um gabarito, de um protocolo que todos eles têm que cumprir e corresponder exatamente ao seu mestre. E isso em qualquer área acadêmica existe. Mas o apostolado é algo muito mais profundo do que técnico. Por quê? Porque o que esses homens se tornaram começa aí, na sua origem. E qual origem? Eles foram chamados exclusivamente pelo Senhor. Coisa que não aconteceu comigo. E eu sou honesto em te dizer. Eu vim, me converti, até me tornei pastor pela mensagem que eu ouvi de outro pregador. Mas Jesus não entrou no meu caminho para dizer para mim: vem que eu quero te fazer um discípulo e um apóstolo. Talvez sejam essas razões pela qual eu não utilizo o termo apóstolo para minha função ministerial. Só pastor para mim está ótimo. Porque esses homens aí, eles não são especiais, mas ao mesmo tempo são, porque estão dentro da esfera de tudo aquilo que Jesus foi e viveu. E querendo ou não, passam a ser, sim, especiais diante do que nós vivemos, ou então experimentamos dentro da experiência da fé. E Lucas 6,13 mesmo tem uma prova, como 9,10 também, Lucas 17,5, Lucas 22,14, Lucas 24,10. Tá? São textos importantes que depois na reprise você pode pegar e conferir, ok? Mas que servem exatamente para nós começarmos aqui a construir esse conceito sobre apóstolo ou apostolado, já nessa parte, né? De que ministérios e funções dentro da igreja não podem ser nunca e jamais elaborados e gerados em cima de ações puramente científicas e técnicas, mas utilizando sempre esse recurso importantíssimo na vida das pessoas, o que elas têm para falar de Jesus, que nós vamos usar também. Antes de me tornar pastor,
Eu vim com essa bagagem de experiência pessoal e própria na minha vida para poder dizer às pessoas o que eu também vivi na esfera da fé. Tá? Então é isso que a igreja tenta procurar: testemunho, índice de conversão, de aprendizado, de conhecimento bíblico, e formar exatamente esses elementos para que essa pessoa seja útil em alguma tarefa dentro da igreja. Mas se ela não tiver nada para falar de Cristo e nada para provar de Jesus, não vai ser com aulinha de uso e costume, comportamento dentro da igreja, que ela vai ser uma boa ministra, um bom ministro, ou alguma coisa importante dentro da igreja. Irmãos, a sensação chega a ser tão grotesca, tão horripilante, que você tem a sensação de que você não está entrando dentro de uma igreja, você está entrando dentro de uma empresa. Porque você já é recebido e bem tratado na porta da igreja. Não é por vontade ou interesse de que você seja bem-vindo, pecador. Bem-vindo, pecador, não. É já te tratando como freguês. O freguês que o cara vai sentar no banco, o pastor vai, com a palavra, trabalhar essa pessoa para que no final do culto a arrecadação seja feita. Tá? E o que eu estou dizendo aqui para os amados é reflexão, praticamente da parte de todos os pesquisadores, daqueles que são, ou então inteligentes, que estão com os olhos voltados para cá. Você pega as matérias que saem nas revistas conhecidas que vocês leem aí, o olhar deles para dentro da igreja é exatamente esse, de que eles enxergam que a técnica está sendo implementada ali e as igrejas estão se transformando em empresas. Você tem que fazer a diferença disso. Você tem que ter a interpretação e a leitura e o discernimento disso. Eu estou dentro de uma igreja ou estou dentro de uma empresa? Aquele cara que está pregando lá, ele é um servo de Jesus mesmo, ou aquele cara está ali bem preparado, inteligente, gabaritado para extorquir e fazer levantamentos e arrecadações financeiras, sem dizer outras coisas que nós estamos vendo acontecer por aí? Então o apóstolo, irmão, ele era um cara escolhido por Cristo. Cada um de maneira individual. E o número 12 não é para ser jogado na loteria. E nem para que seja um número de sistema evangelístico, como as igrejas já tentaram também fazer. Se trata de história, de um fato, de um acontecimento, por parte do Salvador, com esses homens, que eu quero entender junto com você. Por que razões eles poderiam ser considerados como colunas, normas de doutrina e comunhão, ou referência de comunhão para as igrejas da sua época? Como Gálatas 2:9, Atos 2:42, João 2, versículo 19, diz: esses homens eram tidos como referências, eles eram tidos como colunas doutrinárias, como fundamentos doutrinários, por intermédio do que falavam, do que ensinavam, do que diziam. E eu quero entender com você quais razões que os fizeram ser especiais, ou serem tratados como pessoas especiais da maneira como eram na igreja deles. Marcos 8:29. Primeira coisa que eu quero acrescentar para você, nesse grupo de 12 homens que Jesus escolheu para serem discípulos dele. Amém? Suas funções como apóstolos de Cristo. Primeira coisa, Marcos 8:29. Tinham uma confissão definida sobre o fato de que Jesus era o Messias. Tinham uma confissão definida. Podiam dizer: Jesus é o Messias. Mas deixa eu dizer uma coisa entre eles e nós aqui. O que difere na fé deles e na fé nossa? Que eles confessavam baseado no que eles viram. Absoluto. Na visão absoluta, concreta de Jesus. Nós, pela experiência espiritual. Entenderam o que eu falei aqui ou não? Qual a diferença desses caras em relação a nós? Vou dizer para você já. Mais ainda. A minha verdade entre Paulo a minha diferença com ele é grotesca, é enorme. Não humana, mas ministerial. Como outros também que
estavam dentro do grupo formado por Cristo. Baseado no quê? Na experiência, na vivência, do que eles realmente presenciaram. E lá no texto de Marcos 8, 29, eu posso acrescentar a igreja aqui nessa noite, da mesma forma. Porque esses homens, ou por que razões eram considerados colunas dentro da igreja da qual estavam? Porque tiveram anos de conhecimento íntimo, experiências preciosas, treinamento intenso, para servirem a Cristo com o testemunho que tinham. Aquilo que eu disse a você. A história deles e a nossa diferem nesse ponto de vista, de que eles têm muito mais coisas para falar de Jesus do que eles viveram, presenciaram e testemunharam do que nós que estamos aqui com esses respaldos que estão escritos na Bíblia. Então esses homens, eles eram especiais, ou referências e colunas dentro da igreja que eles estavam, porque todo mundo que se convertia ia querer saber deles como Jesus era. Obter deles informações que eles pela Bíblia não iam ter. Um exemplo disso, o Evangelho, irmãos, ele faz questão de dizer que se tudo que Jesus viveu, ou pregou, ou operou fosse escrito na Bíblia, não caberia. Então esses homens tinham muito mais informações a respeito do Senhor que não chegou para nós, que nós não fomos informados, porque o básico está aí. Tu imagina aqueles convertidos chegando na igreja e sabendo que esses homens, depois da ressurreição, inclusive, que esses homens conviveram com o Senhor intimamente. Ouviram do próprio Salvador encarnado a palavra que eles pregavam. Presenciaram o Salvador, o próprio Filho de Deus, na forma mais humana. Olha a curiosidade dessas pessoas, em saber como que o Senhor convivia, como que ele andava, como que ele comia, como que ele dormia, como isso, que são informações que o Evangelho não pode dizer. Como ele foi quando criança, que é outra informação também que o Evangelho não tem para nos dar, como foi a sua infância. Mas eu tenho para mim que todos eles sabiam, mas não fizeram questão de escrever, não. Eles eram especiais e referências porque eles tinham essa bagagem que nós nunca vamos poder ter. E eu já estou chegando lá. Não era porque eles emanavam poder divino, não é porque eles eram autoridades constituídas por Cristo que faziam eles serem melhores do que nós aqui. Porque eles tinham informações e vivências, experiências, contatos, treinamentos com o próprio Salvador que eu não tive. Quem me dera que o meu Senhor fosse o meu mestre particular, que não é. Quem te educou então, pastor Daniel? A palavra e pela fé em Cristo. Não é assim com você? Mas Jesus nunca entrou na porta do meu quarto e falou: hoje nós vamos estudar o texto de Mateus. Não existe isso. Eu vou falar para você que ele vai fazer isso com você. Ele não vai fazer isso com você, porque não é o tempo, não é a hora, não é a circunstância, não é o propósito. O mais importante é que a palavra é um fato confirmado. Use e utilize para o teu benefício de fé. Mas eles não, irmãos. Eles estavam lá, conheceram, viveram, andaram, caminharam, principalmente Pedro, João, que era discípulo mais íntimo do Senhor. E isso fazia com que as pessoas chegassem para eles e dissessem: mas aquilo que vocês estão pregando foi o Senhor que vos ensinou? E a questão era mais ou menos esta, andava nesse nível. Eles foram escritores do Evangelho, eles escreveram os principais 4 evangelhos. Lucas mesmo é um historiador, reconhecido como historiador, porque esse homem, ele documentou fatos e acontecimentos em torno de Cristo que até ele não presenciou, mas outros discípulos também contaram. Então tudo isso forma para nós as pessoas especiais que eles eram, pessoas importantes que eles eram, por essa simples questão, pelo conhecimento íntimo, pela experiência que tiveram, pelo treinamento direto com Cristo, intenso que eles tiveram com Jesus.
E lá no texto de Atos, capítulo 1, verso 8, eram testemunhas da ressurreição. Eram testemunhas da ressurreição. Fala bem alto. Eram testemunhas da ressurreição. Fala alto. Então isso, como Atos 1, 8 nos diz, isso fez com que eles se tornassem testemunhas efetivas de Jesus, até para considerá-los ou comissioná-los a um testemunho de âmbito mundial, que é o que Atos 1, 8 está dizendo. A coisa era tão marcante, tão forte na vida desses homens, que fez com que Jesus o comissionasse, a não ser Judas, que o traiu, para que eles viessem a ser testemunhas mundiais desse acontecimento ou desse fator chamado Jesus. Você quer mais do que você estar lá, olhando o Salvador subir ao céu em ascensão, em corpo completo, ressurreto? Eu não estava lá. Você não estava lá, mas eles estavam. E quando eles começaram a viver a realidade da igreja depois de Atos, a referência aqui é esse ponto, porque eles tinham coisas para falar ou relatar de Cristo, desde o batismo de João Batista até a sua ressurreição, que eles viram, eles presenciaram, sem querer também esquecer que eles foram chamados pelo próprio Salvador. Simples assim. Qual razão de esses homens se tornarem, pastor Daniel, coluna na igreja de Cristo na terra? Por serem testemunhas verídicas de coisas ou fatos dentro da história que nós nunca vamos ver. Exemplo: alguém já viu a água ser transformada em vinho aqui? Alguém viu Jesus subir em ascensão para o alto? Alguém pode me escrever quem é Jesus fisicamente, como ele é? Então é isso. Não fazem deles santos para serem canonizados nem adorados, mas em compensação fazem deles pessoas especiais. E eu não tenho como não admitir isso. Outro ponto importante de João 14 e João 17, 2 capítulos, tá? O que acaba sendo comissionado pelo Espírito Santo, toda essa parte que eu estou tratando com vocês aqui, o que acaba sendo comissionado pelo Espírito Santo, pela vontade de Jesus, para que cada ponto que esses homens viram, aprenderam, receberam, testemunharam, não esquecessem. Não esquecessem. Lá no texto de João 16, os irmãos que conhecem bem a Bíblia, lê aquele texto do pastor que diz que o Espírito Santo vos lembrará de tudo o que eu vos tenho dito. Lê esse texto em voz alta, por favor. Está lá no finalzinho do capítulo 16. Lê. Vai. Não conseguiu? João 16. Então deixa que o pastor eu acho aqui. João 16. Não tem problema não. Não fica triste não, irmão. Vamos lá. Por que eu fui pedir? João 16, amém? E versículo 14. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. E tudo que o Pai tem é meu, porque isso vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Lá no versículo 13 também. Não falará nada de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Essa ministração é de Jesus para eles, e posteriormente para nós, mas principalmente para eles, de que tudo aquilo que eles viveram com Cristo, de tudo aquilo que eles testemunharam, presenciaram da parte de Jesus, o Espírito Santo não permitiria com que eles esquecessem. Porque a vontade do Senhor é que quando eles fossem abrir a boca para falar pelo poder do Espírito Santo, que eles falassem tudo como as coisas foram, como elas se sucederam, sem nenhuma modificação, sem nenhuma alteração, tudo da maneira como Jesus também ensinou. Entende o que eu estou querendo dizer aqui? Então lá o Senhor diz que a comissão do Espírito Santo viria sobre eles para muitas outras finalidades,
mas principalmente para que tudo aquilo que eles foram beneficiados pela experiência que eles alcançaram em Cristo, de viverem, andarem com Ele intimamente, para que tudo isso fosse passado com esse selo, nada alterado, tudo como o Senhor havia dito. Então esse movimento apostólico que surge de um grupo de 12 homens, cujo a sua confissão era crente, eles tinham certeza de que Jesus era o Messias. Esse grupo de homens, cujo foram testemunhas desde o seu batismo, desde a sua obra pastoral, da sua pregação, da sua palavra, como da sua ressurreição. Estes homens que nós podemos dizer que eles tiveram uma vida com Jesus, que eles tiveram ensinamentos aqui na vida pessoal deles que nós não tivemos e nunca vamos ter, que nós temos só o básico. O Senhor deu a eles um movimento chamado Espírito Santo, por intermédio dessa pessoa chamada Espírito Santo, para que eles não esquecessem de nada, porque o testemunho deveria ser dado de maneira legítima. E lá em Apocalipse 21, verso 14, me perdoe, Mateus 19, verso 28, Mateus 19, verso 28, a igreja levante esse texto em voz alta e leia com o pastor para testificar o que está sendo falado aqui nessa noite. Vai. Espera aí, irmão. Fale em voz alta, pelo amor de Deus. Vem com fé e toma todinho. Vai, irmão. Voz alta. E aí, o que você fala aí? São especiais. Os apóstolos aí no texto, segundo o meu Senhor, são referências ou assessores do julgamento messiânico. Só tem 12 cadeiras lá. Não vai ter uma para você. Nenhuma para mim, nem para o Valdomiro. Para o apóstolo Santiago. E para todos os outros que acharam-se no direito de dizer, sou apóstolo. E tem outra informação importante para vocês. Eles não só são reconhecidos pelo próprio Salvador como assessores do julgamento futuro, como em Apocalipse 21, 14, seus nomes aparecerão gravados nas pedras do alicerce da cidade santa. Apocalipse 21, verso 14, pode ter certeza que o meu nome não vai estar lá. No livro da vida, sim. Mas daí, nessas colunas, não vai estar não. O nome que vai estar lá, são aqueles cujo Senhor formou como grupo, para serem especiais. E essa obra especial fundamentar ou fundar a primeira igreja primitiva, cujo é padrão ou exemplo para qualquer uma posterior. Então fica subentendido, ó cenáculo, irmãos que estão nos ouvindo aqui, que um apóstolo era alguém que foi discípulo de Jesus desde o tempo do batismo de João, no princípio do evangelho, até a ascensão de Cristo. Eu já falei isso. Familiarizado com o decurso da sua obra, do seu ministério, desde a sua formação, do seu início, da sua popularidade, da sua morte, até a ressurreição. E lá em Atos 1, verso 21 e verso 22, há um texto que o pastor também quero que vocês leiam, em voz alta, por favor, e eu só acompanho daqui, glorificando o meu Jesus. Pode ler, cenário. Atos 1, 21. Leia a Bíblia e faça a oração. Vai, irmão. Que todos... Vai, peraí. Portanto, fala. Portanto, fala. Até assim eles não conseguem. O que tem dentro de você que eu não estou sabendo aí? Fala, portanto, é necessário
que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, começando desde o batismo de João, até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Até aí, ele considera que Judas só caiu porque traiu. Mas apóstolos só poderiam ser aqueles que foram testemunhas desde o início até o encerramento do ministério de Jesus entre os homens. Quem testifica diz amém. Amém. Mas só que daí entra um momento deles com a obra de querer eleger uma pessoa para substituir o que traiu. E entra o nome de Matias, do capítulo 1, versículo 21. E acontece uma coisa interessante aqui. Eles sabiam que um apóstolo não poderia ser formado por imposição de mãos. Mas eles se deram a experiência de querer fazer exatamente por sorte, Urim e Turim, a escolha daquele que deveria ser substituto do que traiu. Pergunto para você que está aqui nessa noite, Matias foi considerado apóstolo? Quem lê a Bíblia vai saber me responder. Há momentos sim, mas depois não. O nome desaparece nos ventos e nas névoas. E de repente aparece, do nada, um nome chamado Saulo, cujo interesse do Senhor com este homem era fazer o que ele fez com os outros 11, e mais o que traiu. Fazer com que ele fosse uma testemunha verídica da sua ressurreição. Qualificação essa que só pertencia a 11. E Matias não tinha, por isso não exerceu. De repente Deus derruba o perseguidor dos cristãos, do cavalo da qual ele galopava. E quando ele cai no chão, entregue que nem uma marmelada, Jesus vai a ele, se anuncia a ele, anuncia o ministério que ele tinha com ele e direciona ele para um profeta chamado Ananias. Testifica? Amém. E Ananias era um homem importante, era um profeta importante da primeira igreja. Ananias, quando recebe do Senhor a informação de que estava sendo enviado pelo Senhor o perseguidor dos cristãos, ele diz: Senhor, mas o cara mata crente, só me manda ele para poder orientar e orar por ele. Daí o Senhor vai a esse profeta e diz o quê? Ele é um homem muito escolhido, muito amado meu, que eu vou ensinar a amar a mim e padecer a mim, por amor a mim. Ananias recebe ele. Saulo de Tarso chega nas mãos do profeta, e o profeta ora por ele, o homem é restaurado, e é batizado e cheio do Espírito Santo. E isso eu estou falando de acontecimentos imediatos, rápidos, irmãos. E esse homem passa a ser o substituto daquele que traiu, exatamente por causa dessa cláusula, que torna exatamente o apostolado dele uma coisa qualificada. Eu vi Jesus. Ele chega a dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, que ele não merecia ser chamado de apóstolo. Ele se sentia ser o menor de todos, porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Ele não merecia ser chamado de apóstolo, ele não reconhecia. Não queria esse nome, não fazia questão dele. Mas o Senhor o constituiu com base na qualificadora. Apóstolo só pode ser aquele a quem o Senhor apareceu, a quem o Senhor se manifestou, porque não é um ministério doado por imposição de mãos humanas. Por isso que ele começa na sua reivindicação: apóstolo de Cristo, não da parte de homens, não da parte de homens, ou da vontade de homens, mas da vontade de Cristo. Porque Jesus foi lá e derrubou o cara do cavalo, apareceu para ele, ele viu Jesus que ele não cria, ele presenciou Jesus da qual ele não confiava, ele presenciou Jesus da qual ele perseguia. E quem conhece o testemunho deste homem aqui, quem sabe do que foi feito Paulo, vai saber dizer também a diferença entre ele e os que existiram depois, até inclusive entre aqueles que ele contrastava, era diferente e queria dizer que eram falsos,
porque a maioria não tinha uma palavra legítima, um testemunho legítimo, e eram ministérios que haviam sido criados por imposições ou autoridades humanas. Porque estes 12 aqui que eu estou pregando, e não os tornando santo, e nem entidades espirituais, mas coisa especial, seria pretensão eu querer ser chamado de apóstolo, entendendo que esse ministério não pode de maneira alguma ser dado por imposição de mão. E que jamais na minha vida vou conseguir ter as qualificações que esses homens exerceram, viveram, testemunharam, podiam testemunhar. Nunca na minha vida vou conseguir. Porque se trata de fatos e acontecimentos que nós nunca vamos poder viver. Porque não é o nosso tempo, foi o tempo deles. O nosso tempo é ver Jesus voltar, é ver a igreja ser arrebatada, é ver os sinais do Apocalipse, é ver o evangelho ser pregado no mundo todo, é ver a iniquidade, ver os fatos que correspondem ao nosso tempo. O que esses homens viveram, eu não posso me igualar. Já seria pretensão eu dizer a você: vou deixar de ser pastor porque quero ser apóstolo. E a pergunta que nós vamos fazer para quem tentou fazer isso é: quem te ungiu apóstolo? Quem te ungiu apóstolo? Se esse ministério não vem por imposição de mãos, mas por qualificadoras que está bem longe da alçada dessa igreja posterior alcançar. E outra coisa importante, só tem 12 cadeiras para sentar. E não tem mais nenhuma para você e nem para mim. E nas 12 colunas, a mesma coisa, não vai ter nomes lá. Lugar para outros nomes ali. Somente daqueles que o Senhor escolheu pessoalmente. Então, se você está atrás de credencial, gabarito, se você está atrás desse tipo de coisa, a igreja fiel não. Nós queremos outra coisa. E no que diz respeito a mim, eu sou muito feliz com o título pastor e não dou conta disso. E mesmo que eu tivesse condições para poder ser um apóstolo, eu não tenho essa qualificadora. Prefiro ficar como pastor. Porque aí sim, nós entramos no mérito do governo da igreja, dos ministérios que foram distribuídos, dos dons que foram dados. Aí todo mundo pode ser alguma coisa dentro da igreja, desde que tenha o testemunho que Jesus requer. Mas em compensação, querer ser o que eles foram, e viver o que eles viveram, e exercer o que eles exerceram, isso está muito longe de qualquer um aqui conseguir alcançar. Então eu entro na questão de movimento apostólico da continuidade. Ser pretensioso eu dizer que eu quero ser apóstolo, mais ainda estúpido seria eu dizer que eu sou a continuidade do movimento apostólico. Com base no que? Por exemplo, o senhor Estevão Hernandes diz que ele é a continuidade do movimento apostólico, sendo que esse ofício jamais foi ou deveria ser repetido, não há sentido de transmissão, assim como eu estou pregando para vocês uns fatos históricos. O movimento apostólico não foi transferido para ninguém exercer. É usurpação mesmo. É leviandade, é satanismo, é canalice. E só uma coisa, e não só se considera como sendo a continuidade do movimento apostólico, como fez uma Bíblia em torno dessa viagem apostólica que ele está vivendo. É um bando de quadrilha, de bandido, de safado, de sem vergonha, usando um título debaixo do nariz do povo que não sabe nada de Bíblia, para fazer esquemas de religiosidade com lucro. Porque se eles quisessem fazer a obra mesmo, como Jesus mandou, eles não precisavam desse título. Eles não precisavam dessa moda, dessa credencial. Estão dando a credencial apostólica porque eles querem encantar, quando não muito renovar o conceito cristão.
o conceito de ser igreja e ser ministro da palavra. E pelo que eu entendo, o povo gostou. Eu venho da época que todo mundo era pastor. E ancião só era igreja cristã no Brasil. Qualquer cidadão bem intencionado, ele queria ser pastor. Ele não precisava de outro título, bispo, apóstolo. Pastor para ele já estava suficiente. Porque ele queria pregar o evangelho, ele queria ensinar às pessoas o caminho da salvação. Ele não tinha essa ambição de querer ser chamado com títulos e nomes, ou renomes. Mas se isso chegou para nós, eu digo para você o porquê. Não é só pela visão comercial, não. É porque o povo está precisando, sabe do que, o Cenáculo da Fé? De uma renovação. Eles sempre estão em busca de uma renovação. Infelizmente virou um esquema. Um esquema da qual eu não quero participar. E orienta você, não participe. Já vou chegar no ponto da reivindicação. Faço questão de dizer a você, não existe nenhuma indicação de transmissão de funções apostólicas para qualquer porção ministerial. Louco seria aquele que quer fazer. Ninguém, nem a igreja precisa e necessita disso. Há coisas que nós temos que fazer e precisamos fazer. E isso pode ser feito, executado e bem executado sem título. Se você está querendo ser alguma coisa para Cristo, de maneira verdadeira e sincera, não vá em busca de credenciais, mas da qualificação que Deus exige para aquela função que você está querendo exercer dentro da igreja. Se é a função de salvo, busque. A de crente, busque. A de um missionário, busque. Independentemente das funções, do parecer, da posição que você quer exercer, esteja qualificado para exercer. Se Deus te permitiu, faça. E faça com responsabilidade. Você não precisa de credencial nem título para ser o que Jesus quer. E muito mais de imposição de mão. Por mais que estejamos subordinados à igreja e o governo da igreja, que o Senhor também consagrou. Uma coisa importantíssima aqui. Há um interesse muito maior em torno daquilo que nós pensamos e sentimos em relação a Cristo, do que a marca, o selo que está colocada em nossas funções. O que se tornou normativo para as igrejas posteriores, o que está dentro do Evangelho. Sabe, amado, o que Jesus deixou por legado à igreja, não foi o direito dela ser apóstola ou apóstolo, como nós estamos vendo nos dias de hoje, mas ela trazer à tona o que Jesus foi. Ser uma testemunha pelo amor de Deus. Já não é uma incumbência acima da nossa possibilidade humana, da nossa realidade, corresponder a esse ofício, testemunhar Cristo, transparecer Jesus na nossa forma de vida, pôr o Evangelho em prática na nossa vida diária. Já não é uma função larga, profunda, extensa para nós. Por que nós vamos querer uma outra coisa? Por que a igreja está à busca de outra coisa? Se o simples, o primordial, ela não está querendo, ela não está desejando, ela não está buscando. Uma coisa importante, se a norma é irmos em busca do Evangelho e não do movimento apostólico, já se forma um caminho para você saber qual a igreja que você deve congregar, ou a igreja que você deve ter preferência, por aquela que faz a pregação legítima de Cristo, que traz à tona o Evangelho que Ele pregou, sem nenhuma restrição, sem nenhuma modificação, não olhando para a credencial e nem se ela é recomendada pelo Estado, se ela é popular, se ela é famosa na cidade em que ela está, porque isso pode funcionar para outro esquema, para outro tipo de coisa, mas não para a fé. Quando nós queremos saber qual a procedência daquele ou daquela no cristianismo, e eu me refiro à liderança e à igreja, é só ouvir o que eles estão pregando.
É só ouvir o que eles estão ensinando para o povão. É só ouvir o que eles estão levando como rótulo cristianismo. E ler o que está aí e comparar o que eles estão ensinando, você vai chegar na conclusão se eles são ou não verdadeiros servos de Cristo. Mas tem um cara lá que diz que recebeu o movimento apostólico no quarto dele fechado, entendeu? Que Jesus falou para ele que ele vai ser apóstolo a partir de hoje, e ele está utilizando esse nome, esse título, para atrair multidões para um poder, para uma unção, para um direito, para uma autoridade que ele recebeu, e todo mundo está querendo ver se é verdade isso. E é muito fácil você saber que esses caras são canalha, pelo amor de Deus. Eles não têm conteúdo legítimo. Eles não têm veracidade naquilo que eles ensinam, baseado no que o Evangelho ensina. Eles não estão trazendo os fatos que Cristo manda a igreja pregar. Mas me parece que o povo não quer saber. Falou que é apóstolo, está lá. Agora o cara é uma transmissão hereditária. A continuidade da igreja apostólica, a continuidade da unção apostólica, a sombra dele cura, ao lenço dele cura. Ele quer ser um Paulo, ele quer ser um Pedro, em plena era do século 21. E só tem 12 cadeiras para sentar. E botaram mais uma para ele lá que eu não estou sabendo. E a coisa mais importante, nem ele, nem a igreja dele quer saber, nem a sociedade também, que é o que Jesus pregou, o que ele quer que nós sejamos, que ninguém está querendo saber. Se você tem essa vaidade de que o pastor e a tua igreja devem ser conhecidos para que dê um certo ar de confiança, que porque é uma igreja recomendada tudo vai dar certo para você, você não conhece nada de Cristo. A gente, quando faz esse contraste entre o verdadeiro e o mentiroso, as pessoas ficam até um pouco até assustadas. Por quê? Porque quando eles fazem levantamentos de servos de Deus e o que eles poderiam para ser servos de Deus, o que eles deveriam ter para serem servos de Deus, sabe como eles constroem uma vida apostólica hoje, baseado no canal de televisão que ele tem para pregar, no número de igrejas que ele conseguiu abrir no Brasil, no poder político, no teor do poder político e aquisitivo que ele tem. Ninguém está preocupado mais, gente, se o que o camarada está ensinando e pregando dentro da igreja dele corresponde a Cristo. Basta ele ter mídia e poder político e poder financeiro no que ele executa, que ele já é nomeado e respeitado pelas pessoas, como se ele fosse uma obra de Cristo. E não é. E não é. Lá na revista Isto É, chamam o Valdomiro de quadrilha. Para você ele é um servo de Deus. Então eu vou perguntar para Isto É, mas por que ele é quadrilha e bandido? Porque ele faz coisas de bandidos em nome de Cristo. Mas você vai falar isso para quem segue ele, vão te xingar e vão dizer, mas ele cura, mas ele faz milagres, mas ele isso e aquilo. E aqui de fora já está claro até para ímpio que ele nem pregar o evangelho ele prega, ele rodeia, ele dá rasteiras, ele fica ali só nas bordas, lubridiando, encantando, seduzindo o povão de que ele é alguma coisa. É um 71 mesmo. E tantos outros, que nós percebemos que estão alimentados, nutridos por uma sociedade que quer acreditar que Deus levantou uma hereditariedade apostólica entre nós. Colunas no século 21 que vão promover a nós a confiança de que o movimento Espírito Santo não vai acabar, de que as coisas miraculosas de Cristo não vão ser enterradas, vão continuar e as pessoas vão ser abençoadas, etc, etc. E percebe-se que Jesus não é mais a autoria, nem o dono disso, mas aqueles que se nomeiam apóstolos.
Ele não é mais a referência, nem a fonte, mas aqueles que estão por detrás do nome dele, usando o nome para governar pessoas e serem Deus na vida delas. E eu estou aqui nesse momento agora apontando uma coisa importante para você daí de banco agora, saber se você não está fazendo isso comigo também, ou fazendo com o outro ali, deixando de aprender um pouco mais o Evangelho, de estar mais aprimorado nas vontades de Cristo pela tua salvação, e ao invés disso procurando uma referência, um santo, alguém que faça milagre, alguém da qual você possa confiar como coluna no teu templo. Se o pastor Daniel não vai na igreja, eles não vêm. Você quer uma prova maior do que isso que eu estou pregando aqui, ô safadão? Ou você pensa que eu sou do teu partido? Você acha que eu sou do teu partido? Pastor Daniel não vem, ele não vem. Daí a comissão aqui da igreja fala, pastor, o senhor precisa ver como é que é interessante. O senhor está lá, o povo vai, o senhor não está, não vem. E quem trabalha comigo aqui, sofre os coitados dos irmãos. Porque quando eles vão ter uma oportunidade para Deus usar a vida deles, ninguém quer estar participando lá. Por quê? Porque o Papa não está. Eles não querem aprender o Evangelho. Pensa que eles querem? Querem não. Você pensa que eles querem orar? Também não. Basta a igreja promover oportunidades para que eles sejam mais crentes, mais fiéis, mais discípulos, mais conhecedores da palavra que você pode viver. Eles não participam. E a prova que eu dou é isso. Ué, não é o evangelho que vai ser pregado? Qual a diferença do evangelho que é pregado pelo pastor Daniel, ou pelo presbítero, ou pela diaconisa, ou pela missionária? Não é, o evangelho está aí, é bíblico, está aí, só repetir, falar e ponto final. Está pronto para ser usado aí. Por que essa distensão, essa repartição dentro da igreja? Porque o povo gosta da idolatria. Eles gostam de referências humanas. Eles gostam de ver os pastores sentados em cadeiras aveludadas, ali, com aquele ar, entendeu? De autoridades humanas, emanação divina, fonte divina, unção que jorra, poder que jorra. E são especulações, obras falsas. Porque eu estou citando a você aqui um problema da igreja hoje, que para mim não veio à tona só pelos interessados em usar o rótulo apóstolo, mas porque o povo gosta desse tipo de renovação carismática. E eles usam esse gosto pela idolatria do povo, de querer ver na liderança uma luz dentro da igreja. E o que eu estou vendo aqui em cima do púlpito hoje, esse cara de terno preto aqui, é um pedaço de carne, um miserável. E se Paulo já dizia que ele não merecia ser chamado de apóstolo, muito mais eu ainda de pastor. E tudo que eu faço, e da maneira como faço, eu faço pela misericórdia do Senhor. De mim não sai nada. Nada. Da onde sai é Cristo. Você quer santo? Aqui você não vai encontrar, não. Você quer santo? Nós não vamos te dar um. Quer santo para levar para casa? Ei, Maria das Dores, nós não vamos te dar um, não. Para você ficar fazendo novena, para você ficar fazendo carreata aí. Não vamos, não. Agora, se você quer ser um crente em Jesus, pega então as oportunidades que a igreja te promove para você aprender mais, orar, buscar, se santificar, porque daí sim nós vamos estar falando do Evangelho. Que se Jesus deixou um legado aqui, é a palavra. Não são referências humanas. O testemunho apostólico tem se mantido na obra permanente dos apóstolos. O testemunho apostólico tem se mantido permanente na obra daqueles que foram escolhidos propriamente por ele. Não há segmentos, nem transmissão, não há renovação desse ofício, nem dos dons que eles exerceram. E se eles existem na Bíblia, é porque Deus queria um padrão. Deus queria uma superestrutura dentro da
igreja para que aquelas que viessem depois que eles morressem, também se exemplassem e seguissem também neles o mesmo exemplo. Agora, se alguém quiser ser apóstolo hoje aqui, é proibido, pastor? Não, desde que você tenha essa qualificação aqui. Como você não vai ter, nós vamos dar um rodo em você e vamos repreender o diabo no teu corpo e dizer que você está com o mesmo capeta deles lá. Você está mal intencionado. Você não está dando conta da palavra discípulo, nem da palavra de servo, nem da palavra de crente, agora quer ser apóstolo. Entendeu? Agora quer ser apóstolo. De repente você encontra com a pessoa na rua e você chama ela: ô Benedito, bom dia. Benedito não, é bispo agora. Mas de repente, do nada, é que nem aconteceu lá em casa. Tinha que acontecer alguma mudança, alguma coisa diferente na vida dele. Mas ele não tinha que mudar onde tinha que mudar. Para mudar, ou então dar aparência de mudança, eu quero ser chamado de bispo agora. Da noite para o dia. Bom dia, pastor. Pastor não, bispo. Pastor não, bispo. Daí as tiete, ela entra lá no Google, igrejas recomendadas, bispo Rodovalho, apóstolo Valdomiro, apóstolo Estevão Hernandes, bispo Macedo, e ele vai pegando todos os gabaritos, as igrejas recomendadas, as igrejas famosas, né? Que são referências para você poder congregar com confiança. Daí o coitadinho que está lá na rua e vive uma vida de pastor, coitadinho e miserável, porque não tem televisão, não tem rádio, não tem nada, coitado. Se ele fala que ele é pastor, daí a pessoa pergunta: mas de que igreja você é pastor? Cenáculo da Fé? Ah, eu não conheço. Cenáculo da Fé? Mas que nome de terreiro. Nome estranho, Cenáculo da Fé. Então quando o pastor, eu vou falar que eu sou pastor, o cara pergunta para mim: de que igreja que você é? Ah, nem adianta eu falar para você, você não vai conhecer. Então o que eu falo para ele? Olha, eu falo: filho, eu sou cristão, você quer saber da palavra? Nós estamos aqui para te pregar, você entendeu? Agora, se você quer saber o nome da minha igreja, nem adianta eu te falar que você não vai saber. Encontra no Google, mas não vai saber, não vai saber. Eles têm uma mania, parece que eles só vão para as direcionadas, para as diademadas, para aquelas que estão prontinhas, por isso muito bem divulgadas, para até o sistema certificar de que nenhum desses que estão à procura de igreja aí vão encontrar a que prega a verdade. Parece que é um esquema que já está formado para que as almas e as vidas e as pessoas estejam direcionadas aonde se certifica que não, a palavra não vai ser pregada. Quem tem percebido isso, levanta a mão aí. E aí, irmão, o que nós vamos fazer em prol disso aí? Nós vamos ter que fazer alguma coisa, não vamos? Né? Primeiro, não peça para a tua igreja e para o teu pastor fama. Não peça para o teu pastor e para a tua igreja por amor a Cristo alianças, articulações políticas. Não peça ao teu pastor para entrar na farra e dançar a música como eles estão dançando, porque a nossa igreja precisa ser conhecida. A igreja não, o evangelho. A igreja não, a palavra. O Espírito Santo não opera por credencial. Jesus não salva por credencial. Ele salva pelo poder de Deus, pelo poder da pregação, pelo poder da fé, pelo poder da verdade. E essa obra não sai de biblioteca, essa obra não sai de academia, essa obra não tem rótulo, não tem etiqueta intelectual. O Senhor conhece os seus e deu a eles uma sabedoria que o mundo não tem, e uma palavra para que eles preguem que o mundo não quer ouvir.
Você quer saber onde Jesus está e onde a sua salvação opera? Ouça o que essa igreja prega. Não olha para a placa dela, não olha para o título dele, mas somente se ele está respeitando e correspondendo ao que está escrito aí. E nós começamos a construir realmente um ministério legítimo diante de um mundo como esse que nós estamos vivendo aí, onde a nossa preocupação em reivindicar o nosso direito de ser apóstolo, no caso dele, e no meu direito de ser pastor, não é para ser chamado de pastor ou apóstolo, mas para que essa verdade seja pregada e os falsos líderes sejam desmascarados, para que aqueles que estão no mundo, na perversidade, no pecado, na transgressão, sejam revelados. Se eles pensam que eles vão entrar aqui no Cenáculo da Fé para aplaudir pastor Daniel, e ministério, e igreja, e trabalho, e obra, porque tem gente fazendo isso com a gente aqui também. Eles estão enganados, porque a hora que eles entrarem aqui, nós vamos corresponder como Jesus pediu, sem simpatias humanas nenhuma. Porque o ministério que este homem defendeu é aquele cuja qualificadora é trazer à tona a norma da salvação e fazer com que todos que estão aqui dentro ou qualquer outro lugar se salvem pela consciência e pela prática dessa fé. E pode ter certeza de uma coisa: nós não vamos precisar desse título, desse ofício, ou então pertencemos a essa estrutura nomeada por Cristo, que só cabe em 12, para dizer que essa obra ela vai ser boa no que ela faz. Ela vai ser boa no que ela faz se ela amar o seu Senhor e pregar o que Ele pregou. E nós não precisamos disso, irmãos. Nós não precisamos disso. É muito fácil um título. Coração, não. Coração cristão exige das pessoas elementos importantes da sua vida, da sua alma, do seu amor, dos seus interesses, que eu percebo que são poucos que querem dar. Quando Paulo ele foi fazer a comparação do seu ministério com o ministério de outros pastores ou outros líderes apóstolos, sabe qual é a comparação que ele usou? Não foi o fato de que ele viu Jesus como ele mesmo testemunhado e foi reconhecido também pelos outros. Foi o fato de que os outros usavam marcas das quais Jesus não pregou. A marca da carne, pela circuncisão, a marca das cerimônias e dos ritos que Jesus não usou. E eles chega para esses homens e diz a eles: sabe quais são as marcas que eu uso para ser apóstolo de Cristo? As marcas de Cristo e da cruz. Eu sofro, eu padeço. Ele fala isso lá em 1 Coríntios 4, versículo 6 ao 21. Eu sofro, eu padeço por causa dessa pregação, mas vocês são ilustres, vocês são nobres, vocês são ricos, vocês são famosos. Até o momento, como apóstolo, eu tenho sido considerado como lixo do mundo, como escória do mundo, pelo que eu prego de Cristo. Mas vocês são ricos, ilustres, famosos e bem-sucedidos. Olha a pregação desse homem nesse texto aí. Ele não disse que a cadeira dos 12 apóstolos ele podia sentar. Ele só quis dizer para os outros o seguinte: vocês querem ser apóstolos, mas não querem levar sobre si as marcas de Cristo e as marcas desse evangelho. Se você chegasse hoje e perguntasse para mim: pastor, o que nós estamos então precisando para arrumar toda essa zona e esse caos que está dentro da igreja? Procurarmos aonde estão as marcas de Cristo e as marcas da cruz. E se você encontrar, fica lá. Mas se você encontrar um psicólogo, um fazendeiro, um louco que quis construir um templo para judeu,
você encontrar essas aberrações que vocês estão vendo aí, desce e sai de púlpito com apoio político, apoio eleitoral, uma zona de partidos e coligações partidárias dentro da igreja, para defender política pessoal. Se você encontrar isso lá, no rótulo apóstolo, você vai ficar. Eu quero onde estão as marcas de Cristo da cruz. Eu quero estar onde o evangelho é pregado. Sabe o que falam para mim? Nós não temos igrejas assim. E quem vai em busca, sente falta. Quem sai procurando, não encontra. O que eles encontram? Somente aqueles que querem um apostolado para serem empresários e políticos e bons economistas, irmãos. Nós temos que saber aonde estão as marcas de Cristo, as marcas desse evangelho, porque é lá que nós vamos encontrar. Eu tenho para mim que nós vamos encontrar pessoas que têm um sentimento, pelo menos um sentimento puro em relação ao Jesus que ela quer professar. Essa é a grande questão do que eu estou aqui hoje, nessa noite, para te dizer, para te entregar da parte de Deus. Se você está procurando o Salvador, se você está procurando uma forma de se salvar por Ele, não é difícil encontrar. Ele já deixou o caminho para você pronto para seguir. A palavra revelada por intermédio daqueles homens que Ele inspirou. É só usar. O que falta para você ser crente? O que falta para você amar a Jesus? Qual sinal maior do que esse você busca? Do que a cruz? Do que Ele ofertou pela tua vida? Que mais que você quer? O que Deus te deu não foi suficiente? O que Deus te preparou por intermédio do seu Filho não te satisfaz, não te alimenta por completo? Você está em busca do quê? De homens perfeitos? De igrejas perfeitas? Você está à busca de referências e colunas humanas, da qual satisfaçam a tua religiosidade? Está à busca de vaidade e ambições religiosas? Não é Cristo. Não é de Jesus que você busca, mas de homens. Porque se é a busca de Cristo que eu estou peregrinando agora, quais são os elementos mais básicos para mim ter um encontro com Ele? Os elementos mais importantes do Evangelho para mim poder ter um encontro com Ele: reconhecer, obedecer, confiar. Hoje mesmo eu recebi um e-mail de uma pessoa que dizia assim: pastor, estou desesperado porque não encontro uma igreja, estou quase desistindo. Daí eu respondi para aquela pessoa: mas você está em busca de uma igreja? Ou você está em busca de um Salvador? Se você estiver em busca de uma igreja, você vai padecer e perecer e se frustrar, porque você não vai encontrar. Mas se você estiver em busca do Salvador, da palavra absoluta que Ele tem para te dar, da verdade celestial que Ele tem para te anunciar, do poder da libertação e da transformação que só Ele tem para te dar, aí dentro mesmo agora do teu coração, baseado em todos esses testemunhos e verdades que vêm dEle, você pode encontrar o que você tanto busca agora. Na tua miséria, no teu pecado até, na tua impotência, na tua história, com todos os elementos mais depreciativos, separatistas, possíveis. Nada nos separa do amor de Deus, já dizia Paulo. Nada! Nem a morte, nem a vida, nem os homens, nem os anjos, nem os malignos, as potestades e os principados do mal, da maldade, me perdoe. Pode ser o motivo da tua separação com Deus, mas não é
Jesus que você está procurando. Não é a verdade sobre Ele que você busca agora. E esse é o caos. O fato de Jesus não ser mais a luz, a referência, o que Ele prega, o padrão e exemplo que nós temos que seguir. O fato dos homens substituí-lo e serem autoridades e lideranças espirituais na vida das pessoas mais do que Ele. Esse é o caos. Esse é o fim. Apostasia é isso. É mestrado, é intelectualidade, é poder político, é poder humano sendo exercido debaixo da prerrogativa de Cristo, não deixando que Jesus seja o pastor e o Senhor das almas. Conselho que eu dou para você aqui nessa noite: você não precisa muito para ter um encontro com Jesus, com Cristo na tua vida. Não precisa andar quilômetros por isso. Precisa saber se é isso que você quer. E talvez não seja isso que você quer. Tem um exemplo. Eles vêm no cenáculo a fé e não vêm para ouvir a palavra. Eles vêm para saber quem é o pastor Daniel. E porque eu prego ser verídico, eu tenho que provar para eles quem eu sou. Desde quando isso? O evangelho depende de homens para dizer se ele é a palavra de Deus ou não. Vamos saber quem é o pastor Daniel para ver se ele realmente tem condições para pregar o que ele prega. Pelo amor de Deus, a palavra não é minha, é do Senhor, porque agora vocês estão querendo descobrir quem eu sou. Quer dormir na cama comigo? Quer saber se eu sou gay, se eu sou homem, o que eu sou? Se eu roubo? O que o pastor Daniel faz com o dinheiro da igreja? Ô filho, não está em discussão o que eu sou, o que eu faço, mas o que está escrito. Eu sei qual é o meu dever. Você não precisa pregar para mim não. Mas a referência aqui não sou eu, não são eles, é Jesus de Nazaré. E você se perdeu. Você está aqui por causa do homem, e não por causa daquele que morreu por você. Porque se for por causa dele, um culto te satisfaz, uma oração, uma leitura da palavra te alimenta. Por que essa exploração para descobrir a melhor igreja e o melhor pastor? Se o melhor pastor é ele. E sabe por que muita gente aqui sai do cenáculo a fé? Porque a hora que ele vê que eu não permito acender vela para mim, ele pula fora e pica mula. Porque os caras ficam assim na minha barra da calça: vem comer uma feijoada aqui, pastor. Vem comer não sei o que aqui em casa, pastor. Está querendo levar unção, poder para lá. E me convide, eu gosto. Mas eu tenho um detecta de idólatra. Sabe, eu tenho um apito aqui comigo, aqui, um reloginho do céu. Entendeu? Que quando chega o idólatra, ele pi. Ele está querendo me convidar para levar lá para a casa dele para fazer uma oração especial. Eu falei até hoje na doutrinação: você quer ver o pastor Daniel furioso? É quando ele chega com uma foto e diz assim para mim: pastor, ora. Mas pastor, é pecado orar por foto? Não é simples. Tem que ser feito um procedimento com aquela pessoa que você está querendo que Deus abençoe a vida dela. Isso que você só quer que seja feito por base de oração e imposição de mão. Não é melhor levar um pregador lá para falar a verdade para essa pessoa, ao invés de você trazer só a foto para mim orar? Você está pensando no que eu vou orar e Léo vai começar a sentir coceiras no corpo, entendeu? Vai começar a sentir vontade de ir para a igreja só porque eu orei. Olha, cuidado com a unção apostólica. Cuidado, irmão, com a unção apostólica. Até o sopro deles tem significado para eles. Assoprou, o Espírito Santo entra, é uma coisa impressionante. Orou, recebe batismo na hora. Aleluia. E o fogo queima, né? E o culto foi uma bênção porque aconteceu exatamente isso. O homem que estava lá era muito usado por Deus, o homem que estava lá tinha uma unção,
a careca dele brilhava, o terno dele voava, e isso, e eu não vejo Jesus sendo reconhecido, eu não vejo meu Senhor sendo adorado, eu não vejo meu Senhor sendo reverenciado, eu não vejo meu Senhor sendo divulgado. Eu vejo placas, eu vejo homens, eu vejo títulos, eu vejo expressões, rostos na porta da igreja, na placa da igreja. Você passa, a cabeça dele tem 10 metros de largura e 50 de altura, com um sorriso mascarado, entendeu? Está tudo nítido em torno do que eu estou pregando aqui. Para quem está lá fora, ele entra na igreja dele, não de Cristo. Foi como Paulo entre aqueles nativos, quando Jesus fez um milagre na vida de alguém lá, todos vieram lá para saber quem foram os homens usados, né, por deuses. E Paulo, quando viu que eles estavam sendo reverenciados e adorados como semideuses, ele pulou no meio do povão, rasgou a roupa e falou: gente, eu não sou nada, quem é Jesus? E o povo desceu a ripa, bateu você não quer ser santo? Então nós vamos te arrebentar. E lá vai o irmão apanhar de novo, e agora apanhando porque não quis ser santo. Eles têm uma tara por santo, sabe, uma tara por santo, por essa ideia de transmissão. O cara está lá agora no monte orando por mim, eu tenho mais um tempinho aqui, está lá no monte orando, e ele bota o celular subindo no monte, e uma leva de obreiro com um monte de saco de nome, e ele faz isso, ó, entendeu? E o cara lá do outro lado da internet dizendo: que bênção, aleluia, glória a Deus. E tem um que até chama Daniel Batista também. Que hora que eu pegar esse cara, eu vou arrebentar ele, né? Que papo é esse? Chama Daniel Batista e vai lá pro monte para fazer a filmagem, que está orando lá, e botou um pico bonito lá. Um pico bonito, eu não sei nem que pico que é aquele. Estão orando por mim. O apóstolo subiu em meu favor para me abençoar, interceder pela minha vida. E você se sentiu quentinho? Se sentiu quentinho? O fogo pegou lá? Então, irmãos, eu tenho para mim que o meu Senhor identificou que há pessoas que têm sérios problemas com isso aqui. Eles não querem a verdade, eles não querem o Salvador, eles não querem as marcas de Cristo nem da cruz, eles querem referências humanas. E Jesus repreende isso aqui hoje, pelo poder do Evangelho que pregou. E deixa um aviso para esse povo que está nesse culto hoje aqui, que Ele é a vida, que Ele é o poder. Não parte poder e vida, todo poder e toda vida. E quem crê nele tem a vida. Quem não crê já está condenado. O que eu preciso, pastor, para poder ser salvo e abençoado por Deus? Crer nele, amar Ele e viver por Ele. Que você não consiga atingir essa fé ainda. E já deu uma cadeira para Elias, uma cadeira para Moisés sentar, e está voltando para o Monte Sinai. Saiu da cruz para ir lá para o Monte Sinai. Ô bicho tonto. Foi lá para Jerusalém, para Israel, para saber o que aconteceu no Monte Sinai. E Deus quer levar ele lá para a cruz, onde o Filho se doou pela salvação dele. Ô jegue. E vai no Mar Vermelho, e vai no Mar Morto, e vai no Jordão, e vai não sei aonde, não sei o que. O que você está buscando? O que você está querendo, filho? Virar arqueólogo? E é o que está acontecendo. Falam mais de Moisés do que dele, do próprio Salvador. Falam mais dos profetas do que do próprio Salvador. Gente, vamos acordar. Vamos enxergar esse caos que está acontecendo dentro da igreja. A igreja está morta, está falida. O povo não quer saber nada do Salvador e nada do que ele pregou. E ficam cobrando da gente aqui em cima aqui, que a gente vire Elias em pleno século 21. Ora, pastor, que o fogo cai. Vou mandar você para casa.
Hora que o fogo cai, pastor, dá-nos um sinal de que o Senhor é um homem de Deus. Se eu orar aqui agora, vai cair faca, vai cair paulada, vai cair cajado, vai cair, filho, coisas que você não quer receber. Se você pedir para mim orar com o poder que eu tenho, vai cair boletos de dívida. Vai cair um boletão do Santander, filho, que se cair na tua cabeça pesa mais que um tijolo. E é isso, eu quero ver se você vai dizer glória a Deus, aleluia. Estão recebendo bênção. É bom nem olhar muito para o alto para não quebrar teus dentes, tirar o teu pivô. Mas se eu falo isso, eu te constranjo, eu te desrealizo, eu te desmotivo, eu disciplino você. Ir em busca do Salvador, não de homens. Das marcas de Cristo e da cruz e não de títulos e credenciais. Ô pastor, mostra a tua credencial. Hã? Cadê a tua credencial? Não tenho. De que igreja que o senhor vem? Não sei. Você tem casa e moradia fixa? Não. Quem te recomendou? Não sei. Então você não pode pregar aqui, não sabemos nem quem você é, nem de quem a gente recomendou. Qual é a confiança que nós vamos ter de que o senhor vai pregar aqui e vem de Deus? É só olhar na Bíblia aí e ver o que eu estou pregando, está escrito, é simples assim. Não é assim? Como deveria ser? O Senhor conhece os seus. Não esqueça disso. Se nós queremos, pelo menos, arrumar um pouquinho do que está acontecendo, vamos em busca das marcas de Cristo e da cruz. Aonde elas estiverem, é lá que nós temos que ficar. Amém, cenáculo? E lembre sempre, homens caem, homens falham, homens erram, mas ele não. Então é nas pisaduras dele que nós estamos direcionados agora. Perdoa o pastor Daniel se alguma vez eu falhei na minha missão com você, e não era a minha intenção, mas nunca na minha vida eu me coloquei numa posição maior daquela que ele me deu aqui, senão a do crente, e a do pastor pela misericórdia. Mesmo assim esse título eu já não mereço, não acredito merecer. Então é isso que eu tenho para dizer para você. Ore por mim, interceda pela minha vida e me veja como você. Um homem que quer amar a Cristo, amar Jesus e fazer com que a palavra seja conhecida. Não alguém como está acima de você. Devo ser respeitado pela função que eu exerço, baseado naquilo que eu faço, se for legítimo, sim. Mas quando eu desço do púlpito, eu sou como você. Muitas vezes desesperado por não saber o que fazer, aflito por coisas que eu não consigo resolver, e precisando orar e buscar em Cristo forças para continuar. Se nós queremos ser salvos, então nós temos que seguir Ele. E é esse pedido que Deus te faz hoje aqui. Eu olho para todos os lados e não vejo razão, mas quando eu olho para Ele, eu vejo tudo o que eu preciso e necessito para seguir e ser salvo. Nós vivemos dele e por ele. Então, se você é um crente que veio para esta igreja para servir a Cristo, você é bem-vindo aqui. Mas se você é mais um venerador de homens e de placas, você não é bem-vindo aqui. Esse é meu recado para você. E mais uma coisa, eu não tenho lenço para dar para ninguém. Se alguém quiser me dar um, eu fico grato. E estou precisando de meia. Não de sapato, porque sapato eu comprei um esses dias aí. Fica à vontade, pode se sentir à vontade. E gravata também, tá? Se você quiser eu te passo a lista depois, tá bom? É bem por aí, tá bom?
Abaixa a cabeça, fecha os olhos.